o de baixo para poder. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E hoje nós vamos falar sobre educação. E para falar sobre um assunto tão importante como esse, nós estamos recebendo o presidente da UPS, que é a União dos Professores Públicos do Estado, sindicato, né? Professor Estélio. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente aqui. Seja muito bem-vindo ao Pode Mais Podcast. Fred, eu agradeço muito o convite, aqui é o Pode Mais Podcast, que é uma referência nessa região noroeste, onde nós temos aqui Itaperuna, uma das nossas subsedes estaduais. É um prazer. Sim. Para começar o nosso programa, gostaria que o senhor falasse primeiro um pouquinho do senhor. Né? O senhor tem toda uma formação acadêmica, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como o senhor chegou até esse cargo tão importante que é a presidência da UPS. Eu, tentando me colocar especificamente dentro da área pública, porque eu sempre tive uma vivência na área pública e privada. Sim. Já fui diretor de instituição universitária, enfim, mas eu tenho uma longa vida dentro da área da educação pública, tanto em escola com regência, como em coordenação, depois trabalhando dentro da Secretaria de Educação Estadual, na Coordenadoria de Inspeção Escolar do Estado, atuando na UPS Sindicato, onde me encontro há 35 anos, sendo que há um ano e meio na condição de presidente. Sim. E fala um pouquinho da UPS, o que vem a ser a UPS? Porque a gente conhece o CEP, né? Que é o Sindicato Estadual dos Professores, né? Dos profissionais de educação. Exatamente. Veja bem, me centrando especificamente na UPS, a União dos Professores Públicos do Estado Sindicato, nós fomos fundados em 1945, quando ainda existia o antigo Estado do Rio de Janeiro, a capital do Estado era em Niterói. Naquela época, o governador do Estado, que era o interventor, não recebia os professores para ser conversada a questão da carreira, dos salários, enfim. Nesse momento, as nossas fundadoras tomaram a iniciativa de, na frente do Palácio do Governo, proclamarem o início de uma associação de professores. E essa foi a gênese da UPS. Por que uma associação? Porque somente com a Constituição Cidadã de 1988 que funcionários públicos puderam se sindicalizar. Até então não era permitido. Bom, ao ser promulgada a Constituição, a UPS teve a vanguarda e nós somos o primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil. E no Estado do Rio de Janeiro, conforme reza a Constituição Federal, é um sindicato por base territorial. Nós somos os representantes dos professores públicos estaduais, docentes e especialistas em educação. Sim. E quais são os principais serviços, né, e benefícios que a UPS oferece para os professores que são filiados? Bom, veja bem, o principal sempre é nós pensarmos que o nosso sindicato ele tem uma postura profundamente assim, democrática em relação à categoria profissional. Por quê? Você sabe que há tempos atrás aconteceu o fim da chamada contribuição sindical. Isso é um conhecimento Sim. comum de todos. Aquele que saía todo mês de março. Toda a categoria tal. Nós da UPS, fundados em 1945, portanto, este ano, estamos comemorando 80 anos de fundação, nunca tivemos. Nunca pedimos. E se tivesse, não pediríamos, porque a história de 80 anos assim comprova o interesse nessa contribuição. E nós temos uma visão. Você, para pertencer a um coletivo, você tem que efetivamente ter o desejo de participar. Nada que é imposto é democrático. E quando falamos em educação, falamos na formação de valores. A base da filosofia da educação da UPS é a formação de valores e o compromisso com os conteúdos. Sendo assim, nós hoje em dia, entre filiados e familiares de filiados, somos cerca de 60 mil em todo o estado do Rio de Janeiro. Somos divididos em 7 regiões administrativas, cada região tem uma unidade central, como aqui, por exemplo, na região noroeste. Em Itaperuna, nós temos a subsede.
ela representa 12 municípios da região e nós temos uma direção específica eleita da área, no caso, a professora Jussara. Sim. Como sindicato, né, a UPS ela oferece alguma forma de, alguma forma De benefícios? para o associado? Sim, nós atuamos num importante tripé, que seria o sindicalismo, justamente o atendimento aos filiados e a questão da educação. Na questão do sindicalismo, para entender esse tripé, e eu vou chegar ao que você me perguntou, nós temos uma ação muito presente. Vou para lhe dar, assim, para ilustrar melhor os ouvintes e os telespectadores. Nós temos uma frente no estado do Rio de Janeiro de 50 sindicatos da área pública, chamada FOSPERS. A UPS faz parte da coordenação desse movimento. Correto. Nós temos, por exemplo, o Fórum Intersindical do Leste Fluminense. São quase 30 sindicatos. Nós temos a coordenação pedagógica. E assim por diante. Nós temos uma vida sindical muito ativa. Nesse ano, alguns meses atrás, houve o 9º Congresso Nacional de Direito Sindical. Então, a direção do nosso departamento jurídico foi a Maceió, onde aconteceu. Ao retornar, no nosso teatro Anaíta Custódio, que fica na nossa sede em Niterói, nós promovemos uma palestra para 100 sindicalistas, 100 lideranças sindicais que lá estavam, de vários lugares do Estado, onde socializamos a informação. Então, como você vê, nós temos uma vida sindical muito presente. Somos ligados a uma central sindical, que é a CSB. E dentro dessa central sindical, fazemos parte da diretoria regional do Estado do Rio de Janeiro. Do ponto de vista da educação, nós temos, evidentemente, uma ação muito grande. Para você ter uma ideia, tem uma exposição que está percorrendo o Estado, já esteve aqui, inclusive, em Itaperuna. Começou no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, já esteve em diversas cidades. Agora, amanhã, eu vou estar em Campos, inaugurando o período que vai estar em Campos, e ela terminará no Palácio Tiradentes, que é na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, na capital. O que acontece? Em 58, para você ter uma ideia, nós já promovíamos questões voltadas à educação ambiental. Em 60 a 61, já tínhamos cursos da área de educação. Hoje em dia, através do nosso núcleo de ensino, promovemos grandes eventos, como ano passado mesmo. Nós tivemos, todo o mês de outubro, nós temos um simpósio, que é totalmente gratuito, aberto às pessoas. Ano passado, o simpósio foi sobre o autismo. Nós tivemos 200 pessoas participando, profissionais, instituições ligadas a essa importantíssima estratégica questão da contemporaneidade educacional. Enfim, esse ano nós tivemos agora, no outubro, dia 15, que é dia do professor, o simpósio, o tema desse ano é inteligência artificial. Sim. E, inclusive, quem está à frente da organização, você até o conheceu no recente congresso que houve, né, aqui dentro da região noroeste, que foi um congresso internacional voltado à questão do autismo, que foi o professor Dr. Cláudio Joaquim, que é doutor em educação e faz pós-doutorado em inteligência artificial. Nós temos um cuidado muito grande na UPS com a qualificação dos quadros, porque a educação, evidentemente, é um assunto extremamente sério e exige quadros qualificados para defender. Então, na área de educação, de cursos livres a doutorados, diretamente ou em parcerias, os filiados e os seus familiares são contemplados através do nosso núcleo de ensino e de várias ações que acontecem na área educacional, como essas que eu falei do simpósio e tantas outras. A Sobrasp, que foi uma das promotoras do congresso aqui, quando ela completou 100 anos, no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Museu do Exército, houve uma palestra sobre a questão do autismo, e lá estava o núcleo de ensino da UPS. Agora, me centrando na sua pergunta, os benefícios são muitos. Se eu fosse parar para discorrer, honestamente, seriam muitos. Na área da saúde, temos planos de saúde, temos plano dentário, na própria sede temos consultórios dentários, nós temos consultório de psicologia, atendemos em qualquer município do estado do Rio de Janeiro com um teleatendimento em psicologia, através de uma empresa do Rio chamada Meta Psicologia. Nós temos um departamento técnico, por exemplo, você é professor, é filiado,
você teve uma mudança de nível, qualquer coisa. É evidente que nem todo mundo acompanha toda hora. Você vai receber diretamente, não só a informação, professor, parabéns, o senhor teve o seu nível alterado, e a cópia da folha do Diário Oficial, na qual aconteceu. Nós acompanhamos de cada filiado toda a vida funcional. Nós temos uma equipe muito grande para isso. Na área de processos, você sabe que desde a época de Marcelo Alencar, começou a acontecer uma série de equívocos, na verdade, usando um termo bastante suave, do pagamento de direitos de professores. Sim. Nós temos cerca de 12 a 14 mil processos, ou coletivos ou individuais, onde esses direitos são resgatados, e muitos professores recebendo valores que vão a 40 mil ou mais como direitos atrasados. Temos um grupo de 14 advogados que trabalham na instituição. Bom, temos justamente sobre isso que eu ia falar, porque quando se fala em sindicalismo, né, geralmente se pensa em litígio trabalhista. Né? Então, eu gostaria de saber a forma como a UPS trabalha nesse sentido. Sim. Veja bem, nós temos sempre uma visão muito científica de como fazer as coisas. Para você ter uma ideia, poucas carreiras do Estado têm plano de cargos e salários. O atual plano de cargos e salários, com muita tranquilidade, eu te digo que a UPS foi assim fundamental para acontecer. Muitas forças eram contrárias, porque o plano de cargos e salários impõe que você respeite uma evolução da vida, da carreira do profissional, por questão de tempo, questão de formação. E a UPS sempre defendeu. Quando chega nessa questão que eu lhe falei, das perdas salariais, etc., nós sempre tivemos, um dos nossos processos levou 20 anos. Chegou ao Supremo Tribunal Federal, quando o governo, por exemplo, não pode mais recorrer. Então, há um histórico muito longo de décadas que nós atuamos nessa defesa dos interesses da carreira do profissional. Quando o professor, por exemplo, tem algum interesse de se aposentar, ou quer saber questão de férias, o que for, nós temos toda uma equipe da área técnica e jurídica que o apoia. Então, essa preocupação com a carreira do professor é muito grande. Sim. Não só na área jurídica, né, mas também na área cultural, a UPS também tem uma atuação bastante grande, né? A UPS apostou no setor cultural, né, de cultura e lazer. Quais as iniciativas culturais que a UPS promove, né, que já foram realizadas nesse sentido, que estão previstas? Veja bem, nós temos uma das nossas unidades, é uma unidade grande, que é a subsede Casa do Professor, como ela é intitulada. Sim. Ela seria um hotel e um clube grande, é um centro de lazer e hospedagem e de cultura. Por exemplo, recentemente aconteceu, como acontece todo ano, o nosso evento voltado à área cultural, que é de abrangência estadual, onde alunos da rede pública, professores da rede pública, parceiros da área cultural se apresentam, que é o Encontro Estadual UPS de Cultura. Todo ano acontece. Acontecia tradicionalmente no nosso teatro, que fica na nossa subsede do centro, que nós temos uma sede estadual no centro de Niterói, e ela tem 4 andares. O segundo andar todo é ocupado por um teatro. O teatro Anaíta Custódio. Anaíta Custódio, onde também acontecem palestras, onde acontecem recitais, onde acontecem lançamentos literários, enfim. Então, nós temos uma vida cultural muito intensa. Há pouco tempo também houve um encontro literário. Em breve, nós estaremos, por exemplo, uma das versões de uma oficina aqui da parte de pintura. Nós temos um setor voltado à questão de educação musical na Casa do Professor. Então, isso é muito importante. E lá é um espaço onde os professores vão com as suas famílias e também aqueles dos sindicatos filiados, porque a UPS tem parceria com diversos sindicatos nossos, como dos fazendários, dos oficiais da Justiça Nacional, enfim, que são parceiros nossos e que podem participar nesse nosso universo de serviço. Sim. E continuando falando um pouquinho da Casa do Professor, sim, como é que o afiliado da UPS ele pode usufruir da Casa do Professor? É pago? Já está incluído na mensalidade da UPS, que o afiliado paga? Como funciona, professor? Veja bem, nós temos a preocupação, claro, que tudo ao máximo seja facilitado para o professor. É evidente que o valor que é descontado mensalmente de um professor é um valor muito pequeno. Automaticamente, você tem um equipamento daquele tamanho, com uma série de atividades e com a qualidade que até eu convido, no dia que estiver com o Niterói, que possa conhecer. Eu acho que se um amigo conhecer,
terá uma ideia da dimensão do equipamento. Então, nós temos uma tabela que é altamente favorável ao professor. São 3 tabelas. Uma tabela do professor e dos seus familiares, uma tabela dos sindicatos parceiros e uma tabela que é aberta para pessoas externas que queiram lá estar. Exato. Agora, sempre o professor é o beneficiado maior, como Sim. tem que ser. Além da parte cultural, o que mais a Casa do Professor oferece? Quais são os benefícios que ela oferece? Por exemplo, a questão do lazer. Você tem uma área de piscinas, você tem campo de futebol, você tem uma área de jogos, você tem um grande play para crianças, por exemplo, brincarem, você tem uma área natural, como seja uma horta com alguns animais. Então, você tem as churrasqueiras. Então, o convívio é muito grande e o principal, muito seguro. E um dos principais pontos da nossa preocupação sempre foi a segurança, que é um equipamento muito grande. Lá nós garantimos, é absolutamente seguro você e seus familiares lá dentro estarem. Isso é um compromisso muito importante para nós. Sim. Vamos falar um pouquinho da UPS aqui na nossa região, né? Foi recentemente inaugurada agora uma subsede aqui em Itaperuna. Fica aqui no shopping Itaperuna Rio Center. Fala um pouquinho para a gente dessa unidade e como que ela pode auxiliar os professores aqui da nossa região, professor. Perfeito. Bom, como eu falei no início, nós temos uma divisão em 7 regiões administrativas do Estado. Uma delas é o Noroeste. Então, essa nossa região, ela possui a nossa subsede em Itaocara. Mas por uma questão de ordem estratégica, porque agradecemos muito os nossos companheiros, filiados, amigos de Itaocara, mas havia uma certa dificuldade no restante da região, que são 12 municípios, que vai subindo de Itaocara, vem até Bom Jesus, ou seja, ficava difícil. Então nós pensamos, temos que alocá-la dentro da onde? Geograficamente, do lugar mais central possível. Nesse caso, foi definido que fosse aqui em Itaperuna, e fizemos a transferência para cá. Todos esses 12 municípios, eles podem ter na nossa subsede todo tipo de informação, todo tipo de atendimento, todo esclarecimento, afiliação, o que eles precisarem. Porque nós achamos importante, como um sindicato estadual, que não ficássemos presos à nossa sede estadual em Niterói. Já que os nossos filiados estão em todo o Estado, cabe a nós, como obrigação, irmos em direção às regiões. Por exemplo, aqui teve há pouco tempo a presença do nosso corpo jurídico, onde muitos professores estiveram presentes, dando entrada nos seus processos, tendo esclarecimento sobre os seus processos, porque nós vamos em direção aos filiados, como fazemos em todas as regiões. Então, qualquer professor estadual que deseje, ele pode ter acesso tranquilo à subsede. Sim. Falando em processos, quais são os principais desafios enfrentados pelos professores daqui de Itaperuna, na região noroeste, né? E como que a UPS pode ajudá-los nessa análise desses problemas? O que nós entendemos, Fred, é o seguinte: vivemos numa época contemporânea onde o fator essencial é a informação. A informação é o que baliza você a tomar decisões. Agora, a informação de qualidade. E nós temos uma preocupação. Por exemplo, a UPS, tradicionalmente, possui uma cadeira no Conselho Estadual de Educação. Eu, pela 4ª vez, me encontro como presidente, como membro do Conselho Estadual de Educação. Novamente, eu sou presidente da Comissão de Inclusão e Diversidade. Esse nível de preocupação de informação nos leva aqui, em direção às regiões, como aqui, a da região noroeste, nós possamos, volto a dizer, através da subsede, garantir aos professores que o que eles procurarem de problemática certamente terão encaminhamento. Então, nós cremos que o principal benefício que podemos trazer é o acesso a essa informação, como você perguntou, tipo, como eu faço para ir com os meus familiares à casa do professor? Como eu faço sobre o processo tal, como ele está? Como eu faço, por exemplo, para ter o benefício do plano de saúde? Como eu faço para ter o benefício do plano odontológico? Como eu faço para ter benefício aos cursos da entidade? Como eu faço para ter o benefício de ter um museu ou passar dias na casa do professor, me hospedar? Como é que eu faço para participar dos diversos eventos da UPS, da área cultural, educacional, etc.? Como é que eu faço para ter orientação técnica de carreira? Como eu falei, às vezes o professor quer saber quanto tempo falta para eu aposentar. Qual a minha real situação? Minha documentação toda está certa? Eu estou com uma dúvida em relação a férias determinadas que ficaram devidas a mim. Então, é tanta coisa, na verdade, é uma pleite enorme.
E nós centramos isso através de uma permanente informação. O nosso departamento de comunicação é muito forte. E nós mantemos uma unidade de informação em todo o estado. Por exemplo, você visita aqui a nossa subsede, você vai ter uma televisão que em tempo real está te passando, como em todo o estado e na sede, tudo aquilo que nós fazemos e promovemos. Ou seja, ao você sentar ali, você já está recebendo muitas informações objetivas do que a UPS faz, do que promove. Além do que, é claro, através do WhatsApp e e-mail, os nossos filiados recebem sempre as informações de todas as atividades. Sim. E além dos benefícios, né, que a gente já citou, além da casa do professor, além dos benefícios jurídicos, né, tem, assim, alguma espécie de incentivo à formação continuada, capacitação de professores também, para que os professores possam continuar se adaptando, melhorando? Claro, perfeita observação. Eu vou dar um exemplo. Há cerca de 3 semanas, mais ou menos, o presidente nacional da Central Sindical CSB, Antônio Neto, esteve visitando a nossa sede estadual, acompanhado dos membros da diretoria, como eu disse. Inclusive, nós fazemos parte da diretoria estadual. Né? Quando ele esteve lá, ele fez uma observação, como aqui na exposição que nós mostramos também, que está circulando no Estado. Desde a década de 50 para cá, nós sempre temos atualizado o professor. Você imagina, em 1958, você está falando de educação florestal, numa época que sequer isso era tocado como um todo na sociedade, o que hoje se fala de sustentabilidade. Você, na década de 60, 61, nos anos 60, 61, você já tinha cursos acontecendo do que hoje seria a atualização e qualificação de professor, trazendo para hoje em dia, através do núcleo de ensino, tendo à frente o professor Dr. Cláudio Joaquim, os nossos professores têm condição de estudos em condições mais favoráveis do que teriam se fossem diretamente no mercado. E a nossa preocupação é dar esse acesso. E algumas das nossas atividades são totalmente gratuitas. Você vê o simpósio, que reúne tantas pessoas na nossa unidade, é absolutamente gratuito. A palestra com a qual nós transmitimos conhecimentos da área sindical para tantos sindicatos, absolutamente gratuito. Porque a nossa preocupação é socializar a informação de qualidade, que é uma das nossas missões enquanto educadores. Sim. Professor, recentemente nós tivemos aqui na cidade de Bom Jesus da Bapuana, cidade vizinha, o Congresso Internacional sobre Práticas Integrativas em Autismo, onde nós pudemos entrevistar o coordenador, né, da UPS, o professor Cláudio Joaquim. Né? Uma questão que a gente percebe na área da educação voltada para o autismo é a questão dos mediadores. Né? A gente percebe que tem uma demanda muito grande de mediadores, está faltando profissionais qualificados na área. Como é que a UPS enxerga essa situação e o que pode ser feito para que essa situação possa ser sanada da melhor maneira possível? Eu te diria que o cerne de tudo isso, na verdade, Fred, que foi muito bem colocado, e é uma preocupação grande que nós temos, é a seguinte: a questão salarial. Nós nos batemos muito com essa questão. Não é possível que uma categoria tão central como a do magistério, que, veja bem, qualquer pessoa de qualquer tipo de profissão que não passe pelos bancos escolares por uma formação, não conseguiria estar tecnicamente formado, academicamente formado, para exercer a profissão. Então, é uma questão lógica que o magistério representa a categoria mais essencial na transmissão dos saberes e na preparação da comunidade, da população, para a profissionalização. Quando você toca nesse assunto, você toca num ponto que é chave. Tem que haver investimento na área educacional, seja na área pública, seja na área privada. A questão do autismo, por exemplo, que é uma coisa, evidentemente, que já existia, mas que veio a ser, digamos assim, mais descoberto, no sentido do véu ser aberto para a verdadeira responsabilidade que tem que haver sobre esse assunto, porque é uma pleiade muito grande. Quando você fala dessa questão, você não consegue ser unidirecional a essa manifestação. Não, são muitas. Sim. Então, vejam... Por isso você fala que é um espectro. Exatamente isso. Por isso, da importância do poder público poder investir não só na qualificação, e nós temos essa preocupação daí que o nosso núcleo de ensino faz diversas palestras categorizadas. O professor Dr. Cláudio Joaquim, grande especialista no assunto, fizemos a questão do evento do autismo e apoiamos nós temos todo ano a nossa festa junina do sindicato. Paralelamente, depois integrativamente, nós temos uma festa junina dentro da questão dos nossos parceiros que lidam com o autismo.
Sim. Então, dentro das nossas possibilidades, nós atuamos. Agora, a questão salarial para o magistério público estadual é fundamental, é um ponto que nos batemos recorrentemente. E, claro, os mediadores. Olha, se você tiver um planejamento sério da educação, os profissionais, professores e os mediadores estarão aquimoados devidamente para terem paz. Porque quando você fala de salário, é pensar na seguinte situação. Um profissional, sobretudo da educação, que lida com crianças, que lida com jovens, que lida com adultos, por exemplo, do ensejo e tantos outros, ele tem a necessidade de ter um equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional para o desenvolvimento pleno advém da sua estabilidade, para você, sua família. Então, você veja, não é uma questão mercadológica, é uma questão multilógica. Quando o professor, quando o mediador vai atuar, ele está atuando com vidas, e vidas que são delicadas, que têm que ser delicadamente observadas. Sim. Então, olha a responsabilidade. Ele viu o preço. Qual o preço de uma situação dessa? Você não consegue apressar, porque você está falando de vida. Você está falando de vida. Você fala de dignidade. E mais, de formação para o futuro. Porque, vejam, muitos dos pequenos, muitos dos que estão no ensino fundamental e depois médio, vai chegar um dia que serão adultos. E, evidentemente, hoje em dia, os familiares que acompanham, os amigos que acompanham, pela natureza, claro, as pessoas vão saindo da existência humana e eles vão ter que ter uma autonomia. Nós sonhamos com essa visão de que haja uma preparação dos alunos em sentido geral. E essa questão em particular, através de que da dignidade salarial, para gerar o quê? A capacidade e o atrativo. Porque cada vez mais você pensa o jovem, ele olha a carreira do magistério, ele pensa, meu Deus, daqui a 30 anos que eu vou me aposentar, como é que vai estar a minha situação de vida para me manter a minha família e, sobretudo, me manter com quem eu estiver numa fase da terceira idade? Então, o cerne da questão é a questão salarial nesse sentido, dignificar a mais importante das carreiras, que é a educação. Sem ela, não temos médicos, não temos qualquer outra profissão que você pensar. Sim, tudo começa na escola. Com toda certeza. Né? Nos últimos anos, nós tivemos muitas mudanças. Né? Nós tivemos mudanças em tecnologia, nós tivemos mudanças por causa da pandemia, nós tivemos mudanças em políticas públicas. Né? Como é que a UPES, né, precisou se reinventar para poder se adequar a tantas mudanças que aconteceram em tão pouco tempo, professor? Eu creio que, basicamente, pelo respeito à filosofia da nossa fundação, como eu disse preternamente na entrevista, os valores. Nós acreditamos profundamente que você tem que estar linkado com a formação junto com a informação. E nessa hora, cada vez que vai havendo uma mudança de parâmetros, nós estamos presentes. Eu até fui comentar, mas eu acabei falando que é tanto assunto que a gente pode falar sobre a UPES e sobre a educação, mas quando o presidente Antônio Neto esteve lá, ele nos fez uma observação muito interessante, ele disse impressionante. Em 1958, vocês falavam de educação florestal, o que hoje em dia vinha a ser a sustentabilidade, claro, houve toda uma evolução conceitual até hoje. E em 2025, com igual contemporaneidade, vocês estão falando de inteligência artificial. Então, acho que isso responde a sua pergunta. É uma trajetória que vem de 80 anos, sempre com a responsabilidade política institucional, que somos uma instituição, isso é importante observar, que só temos um partido, que é o da educação. Quem queira falar de educação, venha a nós. Estamos ali para ajudar, para dividir e lutar por, mas sem partidarismos, até porque, como um coletivo, temos pessoas de visões diversas. Porém, a UPES trata intramuros para poder agir extramuros como? Com coerência, com ciência, com lógica, com humanismo, com uma visão humana e espiritual de uma formação integral do homem, com responsabilidade para as épocas que vêm. Hoje em dia, evidentemente, você não vai educar como você estava educando na década de 60. O mundo mudou, é um mundo mais tecnológico, é um mundo onde os jovens e as crianças têm acesso a uma série de informações de uma velocidade surpreendente. Sim. Antigamente, o professor entrava em sala, todo mundo, o professor é um douto, porque ele tem, claro, o conhecimento condensado da época. Hoje em dia, enquanto o professor está na sala, o conhecimento exponencialmente ele avança. Então, o professor não pode dizer nunca que ele está absolutamente atualizado, porque toda hora é uma novidade. O conhecimento humano aumentou muito. E a nossa responsabilidade nesse sentido é estar sempre observando e participando de cada momento da história social,
com muita responsabilidade na informação, na defesa do magistério, no sindicalismo e no apoio ao nosso filiado. E o professor público que quiser se filiar à UFS, como ele faz? Ele pode diretamente procurar a nossa sede estadual, quem for da região metropolitana, ou então nas nossas diversas subsedes. Itaperuna, exatamente, é um exemplo, porque é o centro. Nós temos a subsede de Campos, a subsede de Nova Friburgo e assim por diante. A de Cabo Frio, aonde, na região, o professor pode se dirigir e pode se filiar. Sim. Nós falamos da UFS, mas agora eu gostaria de saber as opiniões pessoais do senhor. Por favor. Na sua visão, professor, o que falta para a educação pública brasileira alcançar o padrão de excelência? Porque eu pergunto porque eu venho de uma época onde a educação pública era muito superior à educação particular, né? E com o tempo isso foi se transformando, né? Hoje a educação pública, infelizmente, não tem a mesma qualidade que a educação particular tem, porque antigamente existia aquela história de que o aluno só saía da escola pública para a escola particular caso ele não tivesse condições de acompanhar a qualidade de ensino da escola pública. Então, ele ia para a particular, onde o papai pagou o pastor, né, o famoso PPP. Né? E agora nós tivemos uma reviravolta, onde a escola pública hoje, ela está, em termos de qualidade, ela está, assim, um pouco aquém da escola particular. Como fazer para reverter isso? O que falta para a educação pública voltar a ter os padrões de excelência dos anos 70, começo dos anos 80? A resposta, por incrível que pareça, é extremamente simples. Dignifique a carreira do magistério. Como você pode esperar que os alunos olhem para o professor que está na frente, aquele profissional, se sabe que é um profissional que recebe indignamente, que é um profissional que não é respeitado pelo sistema a nível do que deveria, pela sociedade como um todo, no sentido do retorno. Eu me lembro do tempo que o nosso professor entrava em sala, nós tínhamos um profundo respeito pelo profissional, porque era uma pessoa que recebia de uma forma... claro, um professor nunca recebeu tão devido como merecia, mas recebia de uma forma mais digna, não como hoje. Então, se você recuperar a condição, tornar a profissão atrativa, você consegue fazer com que, aos poucos, a sociedade volte a olhar o professor, volte a olhar o magistério como uma opção. É o que eu falei ainda agora. Hoje em dia, há uma retração de pessoas que vão para o magistério. Porque, é claro, você vai entrar numa carreira, a menos que você tenha uma grande vocação, mas você vai entrar sabendo que você vai entrar numa condição desfavorável do ponto de vista de poder se manter e os seus também. Então, o ponto fundamental, valorize a carreira do magistério com salários não penduricados. Porque não adianta aquela história que tem. Digamos, como durante um bom tempo você está lembrado, socialmente, em várias profissões também, era assim, vale isso, vale... Não, salário digno. Pague-se um salário digno que você consegue ter um profissional que tenha paz para trabalhar, que ele mesmo possa investir na sua formação, que ele possa viajar para se culturalizar, que ele tenha condição de comprar livros, que tenha condição de ir ao cinema. Hoje em dia, na realidade que nós estamos, os nossos companheiros, com muita dificuldade, têm como sobreviver e poder fazer isso. Sim. Existe algum modelo que possa ser implementado, algum modelo nacional ou internacional que possa ser implementado nas escolas públicas do Brasil para que haja essa melhoria? Hoje a gente sabe que no Ceará, né, tem um ensino público de altíssima qualidade. Mas por que só no Ceará? Por que não estender essa mesma qualidade de ensino para os outros estados do Brasil? O que está faltando, professor? Veja bem, você fez a pergunta e você deu a resposta de certa maneira. Quando você pergunta se internacionalmente tem, por vezes a gente ouve falar, a Finlândia é um grande exemplo, não sei aonde é um grande exemplo. Veja, o grande exemplo tem que ser aquele que se adequa àquela região, àquele povo, àquela cultura. E você foi dando a resposta. O Ceará. Por que o Ceará consegue esse resultado? Ali já está a resposta. É o compromisso com o qual se tem dentro da educação do Ceará. Então, o que tem que se fazer é pensar a educação a nível nacional e em cada unidade da federação, como aqui no nosso estado do Rio, dentro de um projeto político-pedagógico, um projeto político-salarial, um projeto político de respeito à imagem do docente, para que possamos recuperar frente às crianças, aos jovens e à sociedade o devido lugar de respeito que o professor tem que ter como norte. Você está lidando com crianças e jovens tão fácil de quê? De formação.
Ora, eles têm que ver seus ídolos, eles têm que ver os seus símbolos. E, infelizmente, hoje em dia, o que eles veem por diversas situações são as piores situações, porque a informação chega de todos os lados, demonstrando um verdadeiro caos na existência social. Então, onde que ele vai ver os exemplos? Ele olha para o professor dele, tem uma pessoa, como os nossos companheiros de Estado, que são todos compromissados, procuram fazer o máximo possível, mas evidente, dentro de um limite humano. E é nessa hora que, sim, o Estado, qualquer um da federação, tem que investir na carreira, um projeto político-pedagógico sério, ouvir os professores, nunca pode partir de cima para baixo. Você tem que ouvir quem está ali, na sala de aula, no colégio, lidando com os jovens. Porque, veja bem, hoje em dia, sobretudo na escola pública, você lida com jovens que vivem, na maioria, em realidades muito adversas. Então, você tem que ter a sensibilidade à construção de uma ideia de educação que possa contemplar, de alguma maneira, uma comunicação com eles. Senão, vai acabar correndo o risco de você falar uma coisa e eles vivenciam outra. Agora, tudo isso passa pelo quê? Uma carreira fortalecida, um magistério fortalecido, não só no aspecto da sua sobrevivência e da sua formação, como do reconhecimento público. Então, você, na verdade, ter um professor reestruturado, um professor que esteja numa condição de ser admirado, você vai começar a ajudar a sair de um campo geral de caos para alguém que o aluno tenha referência. Isso é muito importante. Exatamente essa seria a pergunta agora, né? Nós estamos aí com diversas mudanças sociais, tecnológicas. Como é que os professores estão fazendo hoje para poder se reinventar diante de tantas transformações no mundo? Veja, é muito difícil quando a gente cai na questão financeira, porque quantos professores que você conhece que não estão tendo que trabalhar em 2, 3 escolas? Quantos professores não conseguem comprar um computador decente? Exato. Quantos não conseguem ter um celular decente? Não só. Você tem que pagar a internet, você tem que ter bons aplicativos, e isso vai no crescente. Sim. Então, na verdade, nós dentro da UPS, além de lutarmos pela carreira, pela questão do realinhamento salarial, etc., nos preocupamos com a formação. Tanto é que você vê que o simpósio desse ano é dentro do tema inteligência artificial, como ano passado foi do autismo, porque são 2 assuntos absolutamente prementes. E os professores foram pegos, digamos assim, de roldão, porque para todos nós se tornou uma novidade no sentido de termos que nos culturalizar para entender essas realidades e aplicar dentro de uma realidade que já nos é desafiadora. Então, não é fácil o papel do professor, que, na verdade, meus companheiros todos aqui do Serviço Público Estadual, professores, recebam o nosso abraço, porque sabem que não é fácil. Sim. Falando, né, da educação, nós falamos um pouquinho de tecnologia, vamos falar das suas perspectivas pessoais, né, para o futuro. Né? Quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira até hoje, professor? Os momentos que inspiraram o senhor na sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional? Bom, eu vou fazer algumas confissões aqui. Tá bom? Fica à vontade. Acho que muito me orgulho, embora que pareçam tão simples, mas elas traduzem muito do que eu tenho muita gratidão a Deus que eu abracei a carreira que eu sempre quis. E tive a oportunidade de viver algumas coisas que foram me culturalizando. Por exemplo, teve uma época que eu atuei na área rural. Quando eu atuei, a primeira vez que eu cheguei nessa escola, eu desci de um ônibus, eu atravessei uma área de mato alto. Quando eu chego no lugar que eu olho, a escola era uma antiga sede de fazenda. Tinha um boi dormindo na escada, eram escadas compridas, assim, um boi deitado assim ali, né? Ali. Para mim aquilo era diferente. Eu dava aula, às vezes, até um certo horário, morcegos passavam por cima. Ou seja, eu comecei a ver a realidade da existência. Minha primeira formação foi História. Eu era professor de História. Não tinha mapa. Eu tive que fazer o quê? Eu comecei a pegar aqueles papéis transparentes, eu pegava mapas e comecei a fazer o contorno do mapa, eu colocava no quadro para os meus alunos. De uma outra feita, por exemplo, quando eu fui professor de formação, né, de professores, eu me lembro que numa Páscoa, eu gosto muito de chocolate. E sempre, como nas conversas com os alunos, eu comentava, enfim. Então, um dia eu estou saindo com uma pressa danada, porque eu trabalhava em São Pedro da Aldeia, e tinha que voltar para Niterói, e era o último horário do ônibus. Conclusão, quando eu fui saindo dentro, meu horário terminou, meu professor, espera, eu tinha uma sala que devia ter uns 45 alunos.
E dali você tinha o quê? 3 ou 4 homens, e um deles era noivo de uma menina enorme, alto, tudo muito engraçado, porque quando eu fui ser deles, não, espera. Aí ele levantou, né, ele altão assim, veio com uma coisa assim, assim, professor, em nome da turma, queremos entregar ao senhor de presente de Páscoa. É claro que eu tive que parar para abrir. Aí abriu, vai ser um ovo de Páscoa, alguma coisa, sabe o que era? Um coelho de chocolate. Quer dizer, então, você vê como a atenção e o carinho. Agora, como isso se formava? Uma época onde você não tinha, por exemplo, livrarias quase nos lugares. Eu tinha alunos que não tinham como ter acesso aos livros. Me pediam, me passavam dinheiro, eu comprava e levava quando chegava. Quer dizer, essa relação humana do professor, e entre tantas outras situações que eu vivi, acabaram moldando a minha visão muito humanista, que é a visão da UPS Sindicato, das nossas fundadoras, dos nossos anteriores e de nós atualmente. Sim. Como profissional de educação, como professor e como presidente da UPS, qual é o legado que o senhor gostaria de deixar para a educação brasileira? Bom, o que eu, junto aos meus companheiros da diretoria executiva, das diretorias regionais, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, o que eu gostaria é que possamos, e tenho certeza que os meus companheiros pensam assim, um sindicato cada vez mais fortalecido para defender efetivamente a carreira do magistério, e que chegue um momento que as autoridades reconheçam a importância de investir, porque a violência na sociedade, uma das formas de contê-la, por uma educação de qualidade, equilibrada, por você gerar esperança, você gerar crença que é possível, tirar do jovem a perspectiva que só o ilícito, só o errado, que parece que está dominando, que não é assim. E somente um magistério forte é que pode. E eu creio que todos nós, da diretoria, todos os funcionários do sindicato, todos os nossos parceiros, os nossos filiados, todos nós juntos e a sociedade, todos nós, você, o podcast, todos juntos, podemos ser arautos de uma nova era. E eu acredito nisso. Com certeza. Isso é importante. Eu acho que informação, comunicação é fundamental. Se o senhor pudesse resumir sua missão profissional em uma frase, qual seria? Permanente esperança de que vai dar certo e que o magistério vai ser respeitado através de uma luta sindical séria e de que a sociedade venha reconhecer esse valor do professor. Tá certo. Professor, na realidade, hoje a gente teria mais umas 30 perguntas para fazer para o senhor aqui. Mas, infelizmente, sua agenda não permite, né? Está com a agenda apertada hoje, né? Está chegando hoje essa pergunta, vai ficar aí mais um tempinho, né? Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os profissionais de educação de Itaperuna que estão assistindo a gente agora. Perfeito. Para todos os nossos companheiros aqui de Itaperuna, continue a acreditar que é possível, mas entendam o seguinte, sozinhos somos fracos, juntos somos muito mais fortes. Filie-se a UPS Sindicato, filie-se a um sindicato que tem 80 anos de comprovada história e que é absolutamente contemporâneo nas demandas a favor da educação e da nossa categoria. Muito obrigado, Fred. Nós é que agradecemos a sua presença. Muito bom ter uma pessoa como o senhor para poder prestar esses esclarecimentos sobre educação, que para mim é o que vai transformar o mundo. A única maneira de se transformar o mundo é a educação, de se transformar a sociedade como um todo. Mais uma vez, muito obrigado, professor. E queria pedir para quem está assistindo a gente, né, que se inscreva no nosso canal, Pode Mais Podcast, no YouTube, no Facebook também, deixe lá a sua curtida, deixe seu like, compartilhe, né, para que a gente possa levar informação de qualidade a muito mais pessoas que estão assistindo a gente. Ok? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Nós agradecemos, em nome da UPS. Muito grato. Nós que agradecemos. A todos, um abraço. Até a próxima.